Amigos e camaradas, as mais cordiais saudações a todos vós e, por vosso intermédio, aos trabalhadores e ao povo do Distrito de Santarém. Esta nossa iniciativa marca um importante momento no exigente percurso de intervenção da CDU do Distrito de Santarém, com vista às eleições para a Assembleia da República, dia 6 de outubro próximo. Com a presença e intervenção do primeiro candidato e do ativo e prestigiado deputado António Filipe, que saudamos, aqui damos, na distintiva capital do Ribatejo, o primeiro passo da candidatura da CDU pelo Círculo Eleitoral de Santarém a estas importantes e decisivas eleições que vão, em grande medida, condicionar a evolução do futuro do país nos próximos anos. Não estamos em momento de prestação de contas, mas há uma coisa certa e segura. Quem votou na CDU nas eleições anteriores deve sentir orgulho, porque o seu voto foi respeitado, porque a CDU assumiu plenamente os compromissos que tomou na campanha eleitoral. A candidatura de uma força que se apresenta ao país e ao povo deste distrito como uma política alternativa, patriótica e de esquerda, para avançar de forma decidida na solução dos problemas nacionais. Sim, estas eleições que temos pela frente são de uma grande e decisiva importância. São a grande oportunidade para que os democratas e patriotas, para que todos os que aspiram a uma vida melhor, expressem a vontade de pôr o país a avançar, dando mais força à CDU e impedir e derrotar os projetos daqueles que querem fazer o país andar para trás. Por isso vamos para este combate eleitoral muito determinados a construir um resultado que garanta aos portugueses que o que se conseguiu nesta legislatura de reposição, conquista de direitos e rendimentos não volta atrás e se avance decididamente na elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo, traduzidas na melhoria dos salários, das reformas, das condições de trabalho, na concretização efetiva dos direitos à saúde, à educação, à proteção social, à mobilidade e à cultura. Vamos decididos a garantir um bom resultado pelo trabalho realizado, pelo papel determinante que as forças da CDU tiveram no que de positivo se alcançou nestes últimos 4 anos. Vamos convictos de que todos os caminhos de reforço da CDU estão em aberto e os vamos percorrer com a confiança que nos dá a consciência do dever cumprido, do trabalho realizado nesta legislatura que agora termina. Uma legislatura assinalada desde logo pela resoluta iniciativa do PCP que permitiu criar as condições que conduziram à derrota de um governo responsável por uma retrógrada e violenta ofensiva que ameaçava prolongar-se, o governo PSD-CDS, e abriu uma nova fase da vida política nacional. Muitas vezes há quem questione o nosso papel que tivemos na procura da solução política, nos avanços que tivemos. Pois, camaradas, creio que são tudo preocupações legítimas, mas há uma preocupação que não temos na cabeça, que é o que teria acontecido se o governo PSD-CDS continuasse mais 4 anos com a sua política de terra queimada, com retrocessos que levariam décadas e décadas a recuperar. Uma legislatura que mostrou o decisivo papel da luta dos trabalhadores e das forças da CDU e dos seus deputados numa Assembleia da República alterada na sua composição, e num quadro em que o PS e o seu governo minoritário, mas também PSD e CDS, agora em minoria na Assembleia, não tinham condições de impor sozinhos a sua política de sempre. Uma legislatura marcada no plano institucional pela centralidade da Assembleia da República e das forças da CDU na produção das principais iniciativas políticas que permitiram a reposição e conquista de direitos e rendimentos que haviam sido extorquidos nos últimos anos do PEC e do Pacto de Agressão das Troicas. Uma legislatura em que os deputados do partido
dos partidos da nossa coligação democrática unitária, PCP e PEV, sempre com a intervenção da Associação Democrática, travaram importantes combates e realizaram um sistemático e abundante trabalho propositivo, visando dar solução aos seus problemas concretos, não apenas em cada um dos 4 orçamentos do Estado da legislatura, onde ficaram consagradas importantes medidas, graças à ação determinante e que são avanços na vida dos portugueses e deste distrito, mas nas muitas iniciativas legislativas próprias dos partidos que compõem a CDU. Um trabalho ao serviço desta região e do país e que o deputado António Filipe, de forma empenhada, também protagonizou no plano nacional e no plano distrital. O deputado António Filipe não só foi a voz consequente e empenhada que as populações conhecem quando se tratou de defender o seu direito ao trabalho com direitos, os seus setores produtivos, ou o direito à saúde e à mobilidade, ou deputado atento aos problemas dos jovens, como demonstra a sua última iniciativa, que contribuiu para a decisão da construção da residência dos estudantes da Escola Superior do Desporto do Rio Maior, é também um dos mais prestigiados deputados do país, com um trabalho reconhecido e valorizado. Hoje, quase 4 anos depois daquela importante iniciativa do PCP, que permitiu criar as condições para o desenvolvimento desta legislatura que agora termina e que assumiu características muito particulares, os trabalhadores e o povo português conhecem o papel do PCP e da CDU na defesa dos seus interesses, a sua contribuição decisiva para defender, repor e conquistar direitos, o seu papel insubstituível para a concretização de uma política alternativa. Conhecem o que nestes quase 4 anos se avançou e conquistou pela luta e a ação do PCP e do PEV. Avanços e conquistas, entre muitos outros, como foram a reposição dos feriados e dos salários roubados, o aumento das reformas e das pensões e a reposição do subsídio de Natal por inteiro, o alargamento do abono de família, o fim do corte no subsídio de desemprego, os manuais escolares gratuitos em toda a escolaridade obrigatória, a melhoria das condições das reformas das longas carreiras contributivas, o descongelamento das carreiras de valorização remuneratória dos trabalhadores da administração pública, a eliminação do pagamento especial por conta para pequenos e médios empresários, a redução dos custos dos combustíveis para os agricultores ou o desagravamento do IRS para salários mais baixos e intermédios. Avanços conquistados a pulso, avanços muitos deles que não estavam no programa do PS, nem no programa do Governo. Avanços, alguns dos quais começou mesmo por recusar e foram conquistados contra a sua vontade. Avanços que mostram bem que a diferença nesta legislatura e nos seus resultados não está no Governo, está na Assembleia da República, está nas novas circunstâncias criadas e na força da CDU, que contou e precisa de contar ainda mais e de forma mais reforçada para novos e indispensáveis avanços. Por isso aqui estamos de cabeça erguida a dizer aos trabalhadores e ao povo do Distrito de Santarém que podem continuar a contar connosco para defender os seus direitos e os seus interesses. Aqui estamos reafirmando que podem contar sempre com a CDU, com esta força que precisamos de fortalecer, com mais votos, porque as populações deste círculo eleitoral de Santarém e os portugueses precisam de ter na Assembleia da República quem os defenda, quem conte para a afirmação e concretização de um projeto verdadeiramente alternativo para Portugal. Partimos para este novo combate eleitoral com a mesma determinação e confiança de sempre. Partimos para estas eleições, para a Assembleia da República, determinados a confirmar e alargar a nossa influência e representação, animados e impulsionados pela consigna avançar é preciso, mais força à CDU. Amigos e camaradas, nós sabemos bem quão positivo foi o que se conseguiu,
mas também sabemos que aquilo que se conseguiu foi insuficiente e limitado. Sabemos que se ficou aquém na solução dos muitos outros problemas que era urgente dar resposta. Porque o governo do PS, tal como antes PSD e CDS, optou pela política de submissão às imposições do euro e da União Europeia, pela subordinação aos interesses do capital monopolista e com eles os constrangimentos, os atrasos, os problemas estruturais que o país enfrenta. Por isso Portugal continua confrontado com os seus crónicos problemas, que se arrastam sem solução, como são os seus déficits estruturais, que são responsáveis pelos insuficientes níveis de crescimento económico, pela degradação dos setores produtivos nacionais, pela baixa qualidade do emprego, precariedade, por baixos salários e reformas, por profundas desigualdades sociais e regionais, pela degradação dos serviços públicos. Propalam a ideia de que se estão a resolver os problemas do país, dando como exemplo o crescimento da economia e a diminuição do déficit. Mas trata-se de uma grande mistificação, já que os problemas de fundo que marcam a realidade portuguesa não foram, nem estão resolvidos e persistem graves problemas económicos e sociais, sem resposta e alguns até a agravarem-se perigosamente. Faz-se um festim com direito ao fogotório mediático por se ter obtido um excedente orçamental neste primeiro trimestre do ano. Uma espécie de glorificação da ditadura do déficit, onde cada décima de redução é apresentada como um troféu, esquecendo o reverso da medalha e o que significa no agravar dos problemas do país e da vida dos portugueses e do arrastar da solução para o seu desenvolvimento. Esta obsessão pelo déficit zero, pela procura de um excedente ainda mais além dos malfadados e anacrónicos critérios impostos pelo euro e pela União Europeia, é uma opção inaceitável. É que se abdica, camaradas e amigos, abdica-se do crescimento económico mais substancial e por essa via diminuir o déficit, tal como se deixam afundar os problemas, como é o caso da saúde, porque não se dá resposta ao subfinanciamento crónico do Serviço Nacional de Saúde. Uma opção inaceitável e um erro clamoroso também por se realizar num quadro mais favorável de financiamento. Se o que se impunha para fazer face às necessidades do desenvolvimento do país era a libertação dos constrangimentos do euro e das imposições da União Europeia, ir além é manter e agravar as fragilidades. Veja-se, por exemplo, por causa de umas escassas décimas do déficit, perderam-se 4 anos de solução de problemas que poderiam hoje estar resolvidos se tivessem aceito as nossas propostas. Falo das medidas anunciadas pelo Governo para a ferrovia, como é o caso, entre outras, de avançar com a integração do EMF na CP até 31 de dezembro de 2019. Medida que o PCP sempre exigiu e que o Governo recusou durante também estes últimos anos. Sim, camaradas, lembremos, os ferroviários lembram-se bem, quem foi o responsável pela desintegração, desmantelamento e desmembramento da CP. Lembram-se que este desmembramento da EMF visava, de facto, a liquidação do setor ferroviário, particularmente visando a sua privatização. Se não tivessem demorado tanto tempo, se tivessem aceito as propostas dos ferroviários, das suas organizações e do Partido Comunista Português, hoje não tínhamos este problema. Tínhamos comboios em funcionamento, tínhamos o setor ferroviário mais forte. É pena que só agora, em final de mandato e véspera de eleições, pressionado pelas dificuldades crescentes, o Governo tenha decidido dar respostas às reivindicações dos ferroviários e do PCP. E dizer, camaradas, atrasaram-se. Mas tem uma razão para se atrasarem. É porque o PS, tal como o PSD, tem que meter a mão na consciência, porque foram eles que fizeram o desmembramento da CP, numa empresa una, que de repente passou a ter 16 ou 17 empresas, incluindo a EMF.
têm problemas de consciência, chegaram atrasados, mas mesmo assim valeu a pena a luta dos trabalhadores ferroviários e do Partido Comunista Português. Mas é este atraso, esta demora, que se asfixia o investimento público, se submete um país com fortes assimetrias de desenvolvimento a ver reduzida a sua participação nos fundos comunitários da coesão e agricultura. Tal como é, por assim ser, que a dinamização dos setores produtivos continua muito aquém das necessidades do país. Tudo sempre em nome das contas certas, que são sempre certas para o capital, mas contas sempre deficitárias e atrasadas para quem trabalha, deficitárias nos seus salários, nas suas carreiras, na resposta aos problemas sociais prementes, aos serviços públicos, onde os passos são sempre mais curtos que a perna. Em 2015, conteve-se a ofensiva, é verdade, mas não se derrotou a política de direita. Ela sobrevive nos seus traços mais determinantes nas opções de governação do país pelas mãos do PS, em convergência com o PSD e CDS. Por isso, aquilo que é central e decisivo para a defesa dos interesses do grande capital, lá os encontramos. Seja na defesa da atual estrutura económica de domínio do capital monopolista, seja na concretização dos apoios de milhões à banca, seja na recusa da libertação dos constrangimentos impostos pela União Europeia e pelo euro, seja no plano dos direitos laborais. Veja-se o debate em curso na Assembleia da República de alterações ao Código do Trabalho, com a proposta de lei do Governo que intensifica a precariedade e que agrava a exploração. Uma vez mais, PS, PSD e CDS, bem unidos, quando estão em causa interesses de classe do grande capital, bem unidos contra os direitos dos trabalhadores. Pode haver quem pense, indo numa certa cantiga que por aí corre, que tudo ficaria melhor se o PS tivesse as mãos livres, com maioria absoluta, naturalmente, mas sujeitam-se a ter uma grande desilusão. À medida que chega ao fim da legislatura, são cada vez mais os sinais que nos dizem que o PS, se puder, é para trás que andará, sozinho, ou na companhia do PSD e CDS. Não haja ilusões. O PS não passou a ser de esquerda nem mudou de opções de fundo. O que mudaram foram as circunstâncias. E é dessas circunstâncias que o PS quer ver livre para depois, por mãos livres, fazer o que sempre fez ao longo de 4 décadas, ou seja, promover a política de direita. Amigos e camaradas, a 3 meses das eleições, está cada vez mais clara que a principal opção que está colocada aos portugueses é a escolha entre 2 caminhos. Avançar no que se conquistou e responder aos problemas do país dando mais força à CDU ou andar para trás, pelas mãos do PS, PSD e CDS. Para a CDU, o desenvolvimento do país é inseparável da elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo e dos seus direitos. É inseparável da defesa dos setores produtivos e da produção nacional, nomeadamente a defesa da agricultura familiar, de modos de produção tradicionais àqueles que ocupam o território. É inseparável de um Estado ao serviço do povo, que efetiva os direitos sociais, assegura o direito à saúde, à educação, à proteção social, promova a cultura, garanta o direito à mobilidade e à habitação. É inseparável de um país coeso e equilibrado, a garantia do progresso e condições de vida em todo o território, no continente e nas regiões autónomas, nas cidades e nas zonas rurais, a defesa do interior e do mundo rural assente na regionalização e no ordenamento do território, numa política ambiental que salvaguarda a natureza. Por isso, avançar é preciso para combater as desigualdades e injustiças sociais, colocando-se como estratégico o aumento dos salários, medida de enorme alcance social de valorização do trabalho, de combate à pobreza, não para ajudar a pobreza e os pobres, mas para acabar com a pobreza, para integrar, portanto, os pobres na sociedade.
melhoria das condições de vida e aumento futuro das pensões e das reformas, e estímulo à atividade económica e à produção nacional. Avançar desde logo com o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores como uma emergência nacional, parte integrante de uma estratégia de valorização das profissões e das carreiras, com o aumento significativo de salário médio, o aumento do salário mínimo nacional para 850 euros e a convergência progressiva com a média salarial da zona euro. Um aumento de salários que tem de ser acompanhado do aumento das reformas e das pensões. Mas avançar é preciso igualmente com uma justa política fiscal baseada, nomeadamente, na efetiva taxação do grande capital, na redução dos impostos sobre os trabalhadores, na redução dos impostos indiretos face aos impostos diretos. A direita anda aí numa grande campanha, portanto, a considerar a maior carga fiscal. Não, camaradas, não é o aumento da carga fiscal, é a injustiça fiscal que existe. A justiça fiscal que é preciso repor, porque quem muito tem, muito pode, bem pode pagar, quem menos tem, menos pode, deve ser aliviado no plano dos impostos. Uma política que tenha como outra linha essencial avançar com um programa ambicioso de financiamento dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, tal como assegurar um novo rumo para a justiça que se quer mais igualitária, acessível, próxima dos cidadãos e um firme combate à corrupção e à evasão fiscal. Sim, vamos para esta batalha animados e impulsionados por uma consigna que queremos ver realizada. Avançar é preciso mais força à CDU. Amigos e camaradas, vamos iniciar uma campanha eleitoral para a qual nós precisamos de preparar com toda a determinação. Uma campanha que afirme com confiança que há soluções para os problemas do país, que é possível avançar na solução dos problemas nacionais, na elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo, que é possível, com a força do povo, a sua luta, o seu voto na CDU, assegurar o prosseguimento de novos avanços na reposição de direitos e rendimentos, que é dando mais força à CDU, que mais solidamente estarão garantidas as condições para defender, promover e afirmar os direitos do povo português. Uma campanha que com convicção afirme que está nas mãos dos trabalhadores e do povo dar força, com o seu apoio, o seu voto na CDU, à exigência de uma política que garanta o direito à plena realização das suas vidas. Camaradas e amigos, confiança deve ser a palavra de ordem. Não vamos ter ninguém que faça por nós o que nós temos de fazer. Não nos iludamos. A riqueza da CDU está aqui, representada nesta sala, nesta mesa. Temos esta vantagem imensa. Temos esta vantagem imensa desses milhares e milhares de homens, mulheres e jovens que neste Partido Comunista Português, no Partido Ecologista, os Verdes, na ID, mas esses muitos milhares de homens e mulheres independentes, patriotas, que neste ou naquele ponto de vista têm diferenças de opinião connosco, mas que percebem que é na CDU que está a força coerente, a força determinada, a força que não desiste para continuar a luta por um Portugal melhor. Pois esta é a base da nossa confiança. Há sempre aí vozes agoirentas a dizerem que a CDU já não existe. Exagerados, claro. Já os seus antepassados andavam nisto há 98 anos, que andam nesta lenga-lenga, e aqui está. Um partido, uma coligação coesa, determinada, com confiança para participar nesta batalha eleitoral. Viva a CDU!